Eu sou Elisângela Mercado, sou uma professora da 50 a mais, né? E tenho cabelo curto, castanho, uso um óculos flutuante e tô com uma camiseta verde e atrás de mim tem uma parede branca com uma pequena estantezinha com alguns livrozinhos, duas bolsas penduradas e um almofadão. Os meus slides já estão aí. Hoje à noite eu vim conversar com vocês sobre o módulo que vocês estão fazendo, que é sobre desenvolvimento, deficiência e família. Pode passar. Esse assunto é um assunto para a gente muito caro, principalmente quem está na área da educação especial, porque é um assunto muito recente. Nem todo pesquisador da educação especial ele estuda sobre educação infantil, sobre desenvolvimento infantil, então isso tem sido uma problemática nas pesquisas da área. Mas, ao mesmo tempo, tem se mostrado como lugar da ausência da pesquisa em educação especial para as crianças na primeira infância. Então, a primeira pergunta que a gente costuma falar, né, que eu gosto de começar minhas falas, é com que lente eu vejo o bebê ou a criança com deficiência. Qual a lente que a gente olha essa criança? De que local? De uma criança que é potente ou de uma criança que ainda não fala, que ela não anda, ou que tudo falta? Então, de que lente eu vejo um bebê e uma criança com deficiência? Um local de muito desafio para o professor, ele não deveria estar na escola agora, ele deveria entrar pela saúde. Então, essas são as grandes questões iniciais que eu quero que vocês já comecem a se perguntar, porque essa lente, ela diz tudo para a gente de como a gente deve olhar para a pessoa. O que a gente vê ali? Do mesmo jeito que a gente tem uma lente que olha para a criança e não enxerga ele como uma criança, mas sim como um adulto, ou como um futuro, ou com alguém que vem, ou alguém que é totalmente tutelado, esse olhar ele fica muito mais perigoso, assim, muito mais danoso quando a gente olha para a criança com deficiência, que aí a gente não encontra exatamente uma pessoa, um sujeito de pensamento, alguém criativo. Então, com que olho eu vejo uma criança com deficiência? Pode passar. O meu olhar de uma criança com deficiência sempre foi um olhar muito baseado em Vygotsky. Então, o Vygotsky, quando ele escreve o livro dos problemas da defectologia, que está no tomo 5, ou então hoje a gente já tem tradução para o português, ele já falava para a gente, no início do século XX, que desculpa, deixa eu tirar aqui o óculos que fica melhor para eu ler. É claro, para qualquer pedagogo, que a criança cega ou surdo-muda é, em primeiro lugar, uma criança. E, em segundo plano, uma criança cega ou surdo-muda. Pode-se e deve-se compreender a criança cega e a surdo-muda com a mesma medida que a normal. Então, o Vygotsky ele estava falando exatamente que antes da condição da deficiência, eu tenho uma pessoa. Eu tenho exatamente uma criança. O que faz uma criança? Como está se dando o desenvolvimento dela? Que relações, que vínculos, que afetos eu tenho envolvendo essa criança? Porque tudo, essa cultura onde a criança está inserida, é potencializador ou não
do desenvolvimento e da aprendizagem dela. Então, era isso que o Vygotsky já vinha mostrando no início do século XX. Pode passar. E ainda assim, complementando esse pensamento, eu tenho uma fala dele que diz: as crianças com defeito atingem o mesmo que as crianças normais. Isso ocorre por outras vias e com outros recursos. A criança com defeito não é obrigatoriamente uma criança defectiva. Vocês podem olhar que eu fiz muito cuidado de usar as terminologias do Vygotsky na época, né, para a gente ir entendendo do que ele estava falando. Quando você pega as obras do Vygotsky, a noção que a gente tinha de surdez era aquela noção ainda de que as pessoas surdas eram mudas, porque elas não conseguiam falar, ou que as pessoas com deficiência eram pessoas com defeito. E olhar para essas nomenclaturas mostra também o quanto a gente já avançou e o quanto a gente acaba compreendendo. Mas se tem uma coisa que a gente não avançou, foi o entendimento do que Vygotsky dizia para a gente. Então, a gente avançou em termos de nomenclatura, mas não avançou em termos de conhecimento, de entendimento do que é uma criança, de entender que eu tenho uma criança com deficiência. Primeiro, eu tenho uma criança que deve estar possivelmente na sua primeira infância, né, ou indo já para a segunda infância, e além disso, eu tenho que entender que ela aprende de uma forma diferente. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E é justamente essa forma de aprendizagem, de desenvolvimento, que está o nosso desafio. Nosso desafio não é a criança. A criança, ela não é nossa inimiga. O nosso desafio é exatamente tentar entender que as metodologias que nos foram dadas durante o nosso processo de formação não eram suficientes para entender como as pessoas aprendem, que outras vias, que outros recursos eu tenho que utilizar no processo de ensino e aprendizagem das crianças. Então, isso é o que a gente vai dizer. Por que o Vygotsky ainda é tão contemporâneo? E, ao mesmo tempo, por que o Vygotsky ainda não foi totalmente compreendido? Isso são coisas que vêm exatamente pensando para a gente olhar hoje. Pode passar. E aí eu trago mais uma outra pessoa para dialogar com a gente, Loris Malaguzzi. O Loris Malaguzzi é uma grande referência, um grande estudioso, um grande pesquisador, exatamente de uma Itália que estava saindo da Segunda Guerra, estava se restabelecendo na região de Reggio Emília e estava pensando exatamente que ela tinha que se reerguer pelas crianças. E essa ideia dessa escola, dessa educação infantil, de que se regue e valoriza as crianças e compreende as competências e as possibilidades dessa criança, ele não fez nenhuma distinção entre as crianças com deficiências, não. E aí agora eu tenho muito cuidado com a minha fala. Quando eu digo que ele não fez distinção, também não é para a gente entrar naquele momento de achar que agora ninguém mais vai ter uma educação especial, ou que agora ninguém vai mais discutir recursos, metodologias, tecnologia assistiva, comunicação aumentativa, porque agora é todo mundo igual. Não é isso. A gente não vai entrar de novo nesse momento que a história da educação especial no Brasil entrou. É um reconhecimento das competências e das potencialidades da criança com deficiência. É disso que a gente está falando. É desse local que eu chamo Malaguzzi exatamente para lembrar vocês que as competências e as potencialidades das crianças com deficiências, às vezes, ela é ignorada, porque os professores não conseguem vê-la. E é como se estivessem cegos para elas. As observações e a documentação são fundamentais, porque elas mostram as maneiras pelas quais as crianças podem revelar o que passa na sua mente e como compreendem o mundo, a cultura e as relações humanas. Então, esses os achados do Malaguzzi, também exatamente em meados do século XX, que faz com que a Itália mude a lei. E a Itália é um dos primeiros países onde a gente tem a inclusão das crianças com deficiência desde as creches. Então, a gente tem essa região de Reggio Emília, que para a gente é uma grande referência. Então, é desse local agora
que eu chamo vocês para a gente conversar, para a gente compreender o que a gente precisa dizer lá. E o Malaguzzi já dá duas pistas muito interessantes para a gente. Qual o instrumento de um professor para entender, para compreender, para ensinar para essa criança, para enxergar essas competências e a potencialidade? Observação e documentação. Então, a escuta, a observação e o registro é fundamental para o trabalho de um professor da educação infantil. Eu diria para todos, mas aí eu estou muito bem indo exatamente para a educação infantil, para esse local onde a gente vai entender como essas crianças elas vão compreendendo, significando, entendendo esse mundo o qual ela está inserida. Pode passar. A partir disso, exatamente, o que a gente começaria a dizer? Que durante anos a gente trouxe uma ideia de desenvolvimento, seja ela numa perspectiva fisiológica, seja ela numa perspectiva ontogenética, bem nessa pesquisa do desenvolvimento físico, biológico, né? Que mostrava essa curva de desenvolvimento. Então, essa curva é de um livro do Francesco Tonucci, né, que também é uma das nossas grandes referências italianas. Francesco Tonucci tem um trabalho muito bonito, muito importante de valorização das crianças, até em termos de construção de políticas públicas, um monte de coisa assim, muito interessante. O Francesco Tonucci, discutindo sobre o desenvolvimento infantil, ele põe exatamente esse gráfico, que foi um gráfico que a gente aprendeu há muitos anos. O que esse gráfico diz? Que as crianças, o desenvolvimento dela, ela vai se dar basicamente quando ela entra na pré-escola, quando essas crianças fazem 6 anos. Então, parece que o desenvolvimento dela está bem lentinho. Por quê? Porque quando ela entra na pré-escola, que vai dando um salto qualitativo nesse desenvolvimento, que faz com que ela, na idade adulta, ela tenha esse raciocínio mais elaborado. Esse é um pensamento exatamente quando a gente olha para o desenvolvimento do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico. As nossas células, a gente não amanhã, nós somos bebês que já nascemos andando, falando, tudinho. Então, essa é a curva exatamente desse tipo de desenvolvimento. Pode passar. Entretanto, por Francesco Tonucci, ele diz que essa curva deveria ser modificada. Por quê? Porque a criança, se a gente for para os estudos exatamente da neurociência, e a gente for olhando exatamente a importância dos 1000 dias, do trabalho da neurociência, de como a criança se desenvolve, como aquele cérebro se desenvolve no começo, a gente percebe que a curva está bem errada. A criança, quando ainda está no ventre materno, ela aprende a escutar, ela aprende a sentir as sensações. Então, você tem uma criança que, quando ela nasce com um monte de canal perceptivo. O cérebro dela é um cérebro em grande potencial, muitas sinapses, um desenvolvimento espantoso que depois a gente não tem ele ao longo do nosso processo. Então, você tem uma criança que é uma potência quando ela nasce. A gente costuma dizer que é uma esponjinha. Se você vai perdendo esses momentos de desenvolvimento da criança, não investe, a gente vai ter problema depois. Então, o que a gente geralmente faz nesses momentos? A gente investe muito em brincadeira, a gente investe muito em criatividade, a gente investe muito em imaginação, línguas. Então, a gente pega essa criança e imune ela de um monte de informações, de um monte de conhecimentos, tudo de uma forma lúdica. Porque é assim que a criança aprende, é desse jeito. Então, essa é a curva que a gente tem que começar a entender quando a gente fala de desenvolvimento. Porque essa curva, ela vai justamente, a partir dos estudos da neurociência, entrar em muito desacordo com alguns teóricos que a gente tinha antes, que falava desse desenvolvimentozinho etário de uma criança que é um adulto que vai vir a ser, de alguém que vai se desenvolver ainda. E o que a gente vai observando é exatamente essas crianças, elas são potencial. E cabe a gente ser esse propositor de oportunidades. E aí entra um grande papel importante nosso. Qual é o nosso papel enquanto professor? Então, hoje, a gente também vai discutir o nosso papel enquanto professor nesse processo de desenvolvimento. Então, a neurociência tem nos ajudado muito a compreender sobre desenvolvimento infantil e pensar nas nossas crianças. Não é diferente em nenhum momento para as crianças com deficiência.
pode avançar. Então, as crianças com deficiência, ela também tem esse cérebro em potencial. E olha que eu trabalhei com as crianças com a síndrome congênita do Zika desde 2016 e ainda trabalho hoje. E as crianças que a gente trabalhou, que investiu nessas crianças, todas elas hoje estão no ensino fundamental. E o que eu ouço de algumas mães, que elas não pactuaram no começo, né, de levar aquela criança para a creche, de investir nessa criança na primeira infância, ou na primeiríssima infância, nos primeiros 1000 dias, é que essas crianças hoje, elas estão um pouco mais aquém no desenvolvimento que as outras, que foram com a gente para a creche. As 18 crianças que em 2018 a gente colocou elas na creche e saiu investindo. E essas crianças hoje, elas estão assim, de vento em popa. Então, é muito interessante como esse cérebro ele vai fazendo essa plasticidade cerebral. E aí, para falar de desenvolvimento, qual é o meu lugar para falar de desenvolvimento? É entender que desenvolvimento é um conceito que tem que ser pensado do ponto de vista integral e integrado, numa perspectiva holística e bioecológica. Então, como eu trabalho com políticas de primeira infância, a visão da gente de desenvolvimento de criança é uma visão holística. É uma visão que eu levo em consideração muitos aspectos, aspectos emocionais, aspectos afetivos, aspectos sociais, culturais, a parte biológica, física, então, tudo isso é levado em consideração para a gente compreender esse processo de desenvolvimento da criança. E não só desse ponto de vista, mas levar em consideração também esse ambiente, os sistemas onde essa criança está inserida, qual a relação desses sistemas, né? Os mais micros até o mais macro, ou de uma perspectiva muito maior, né? Que é o local e o mundo onde essa criança está inserida, que é a perspectiva bioecológica, tem norteado para a gente um entendimento de como tudo isso é potencializador e, ao mesmo tempo, é limitador do desenvolvimento dessa criança. Então, todas as relações, toda a cultura, tudo que é colocado para essa criança pode ser um potencializador ou pode ser um limitador do desenvolvimento dela. E aí eu retomo Vygotsky para lembrar para vocês que quando ele fala que a criança cujo desenvolvimento é complicado por um defeito não é simplesmente uma criança menos desenvolvida que seus coetâneos normais, mas sim uma criança desenvolvida de outro modo. As crianças defectivas apresentam um tipo de desenvolvimento qualitativamente distinto e peculiar. É isso que a gente tem que começar a entender. O Vygotsky, ele fala na supercompensação, mas a supercompensação, do ponto de vista do Vygotsky, não é a supercompensação biológica. É alguém que, por exemplo, é cego e, de repente, utiliza um outro sentido. Às vezes tem uma audição muito apurada, tem um tato muito apurado para meio que dar conta daquela cegueira. Não é disso que o Vygotsky está falando. Não, ele não está falando de supercompensação biológica, fisiológica, mas assim, ele está falando de uma supercompensação nossa enquanto ser humanos, que são mecanismos que qualquer ser humano desenvolve meio que para sobreviver. E esses mecanismos que as suas crianças com deficiência vão encontrando para se comunicar, para conseguir algum brinquedo, para conseguir interagir, para fazer aquele movimento de tentar sair do carrinho, de tentar pegar algo, ela vai fazer a partir das oportunidades que o ambiente dá para ela, que a cultura, de quem está ali, de quem potencializa aquela criança. Então, essa supercompensação que vai acontecer numa ordem do cérebro dessa criança, ela também é muito mobilizada pelo aspecto cultural. E esse é um conceito muito importante de vocês compreenderem do Vygotsky, porque ele é um conceito determinante para a gente compreendendo os aspectos do desenvolvimento humano da afectologia. Então, o Vygotsky não fala em nenhum momento do desenvolvimento por etapas, de um desenvolvimento etário. O Vygotsky, quando ele pega aquela curva lá do Tonucci, na primeira, que dizia que o desenvolvimento ele seria de um ponto de vista físico, biológico, que seria numa curva de crescimento, o Vygotsky fala que isso daí é do ponto de vista cultural. Isso muda de cultura para cultura.
Isso muda do local onde o sujeito está inserido. Então, a cultura tem um peso muito significativo. É ela que disse para vocês, foi ela que disse para vocês em algum momento, sim, vocês vão adiante. Sim, vocês hoje vão para pós-graduação. Sim, vocês vão para lá. Então, essa cultura que te colocou nesse local e que te trouxe aqui, ela também pode ser um potencializador de dizer, não, isso você não consegue, você está muito velho para aprender, você está muito... Então, temos que ir mudando a cultura do olhar da pessoa com deficiência. Por isso que era tão importante a gente começar com que lente eu vejo a pessoa com deficiência. Porque essa lente é revelação exatamente dessa cultura aonde essa criança está inserida. Pode passar. Então, se eu encontro essa criança com deficiência, olhando para ela nisso, eu me lembro exatamente, tem um poema do Loris Malaguzzi que eu me lembro o tempo todo. Esse poema é um dos mais lindos que o Malaguzzi ele falava, né? De jeito nenhum, as 100 estão lá. Então, ele é assim, ó, a criança, ela é feita de 100. A criança tem 100 linguagens e 100 mãos com pensamento, 100 maneiras de pensar, de brincar e de falar. 100. E sempre 100 modos de escutar, de ser maravilhada, de amar com alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens, mas 100, 100 e 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separaram a cabeça do corpo. Dizem as crianças, de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegria, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem à criança de descobrir o mundo que já existe, e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem à criança que o jogo, o trabalho, a realidade, a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. E assim, dizem à criança que as 100 não existem. A criança diz: de jeito nenhum, as 100 existem. Então, esse texto, pode passar, esse texto do Malaguzzi, ele mostra para a gente a necessidade da gente resgatar essa criança, a nossa e as outras crianças. Então, olhem para as suas crianças quando vocês retornarem à escola amanhã ou na segunda e procure essas 100. Pode passar, viu, o slide? E procure essas 100 nessa criança. Quais são as 100 dela? Como a escola está tentando matar essas crianças, né? Matar essa daí. Essa é uma das minhas crianças, que eu trabalhei muito e que hoje ela já está. Gente, ela está no fundamental, segundo ano, é terceiro ano, lendo tudo, ensinando a irmã. Coisa mais linda, ela ensina a irmã da educação infantil. E é uma criança com síndrome congênita do Zika. Tem alguns comprometimentos na área da deficiência intelectual, muito na área motora, mas é uma criança super inteligente, muito criativa. Então, essa nossa criança, ela primeiro, ela sempre foi reconhecida como sujeito de direito. Mas de que direito eu estou falando? Eu não estou falando só de marco legal da primeira infância, de Constituição, de Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou falando do direito à cidadania, do direito à civilidade, do direito à civilização e à consciência crítica das emoções, dos movimentos e das interações. É direito dela isso. A gente não pode tirar esse direito dessa criança. Se emocionar, rir, chorar, lembrar. Então, essa criança tem esse direito. Então, essa criança é um ser potente, ela é um ser criativo, ele é competente, é uma criança que precisa ser escutada, precisa ser respeitada, ela é ativa, ela é produtora de culturas, ela é curiosa e ela é protagonista do próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento. É isso que é importante vocês lembrarem. As crianças são protagonistas do processo de ensino e aprendizagem de desenvolvimento. O processo de trabalhar com essas crianças não pode ser pensado do ponto de vista adultocêntrico.
As crianças são essas pessoas que vão ensinando para a gente como é que elas aprendem, como elas se desenvolvem. Porque eu acredito, sim, que elas são competentes, que elas são criativas. Elas se expressam por diferentes linguagens. A expressiva, a comunicativa, a simbólica, a cognitiva, a ética, a metafórica, a imaginativa, a estética, a relacional. São as formas de linguagem dessa criança. E quando Malaguzzi falava que a escola mata 99, porque a escola só se preocupa com duas formas de linguagem, ou a linguagem verbal ou a linguagem escrita. E é justamente onde ela erra, onde ela perde a criança. E onde as nossas crianças são colocadas justamente numa vala da segregação e da exclusão. E é por isso que a gente tem que justamente lutar contra essa cultura. Eu não fui professora para deixar nenhuma criança minha para trás. E é esse o juramento que eu ensino hoje na universidade para minhas alunas. Nós não somos professoras para deixar nenhuma criança para trás. Nós somos professoras porque somos agentes públicos exatamente de salvaguardar o direito dessas crianças. O direito de ser potente, o direito de ser criativa, de ser competente, de ser escutada, de ser respeitada, de ser ativa, de ser protagonista, produtora de cultura. Esse é o direito que a gente respeita. E é por isso que eu falei para vocês que era tão caro para a educação especial entender esse lugar. É o local da educação. Esse é o primeiro marco nosso. É o local, antes de ser educação especial, nós somos educação. Pode passar. Então, acordado mais ou menos esse entendimento desses preâmbulos do que é esse desenvolvimento, de onde eu estou vendo esse desenvolvimento, por onde eu fui dialogar com Vygotsky, com a neurociência, pensando um pouco também no Uriel, na questão da bioecologia. Então, de onde eu venho dialogando com tudo isso, agora eu vou falar com vocês do tema, né, da educação infantil. A educação infantil é o primeiro lar da educação especial. É ali, é ela que acolhe. Infelizmente, no Brasil, ela se tornou o último lar, porque a gente se preocupou tanto em fazer AE, sala de recurso, tudo, comunicação orientativa alternativa, tecnologia assistiva, biodocência, tanta coisa doa todo mundo para o fundamental e não olhou para a educação infantil. Mas a educação infantil é o nosso primeiro lar. E tem que ser também o primeiro lar da nosso bebê, porque todas as crianças elas conhecem seus direitos a partir da educação. A educação é uma política que passa 4 horas, no mínimo, com a criança, em 200 dias letivos. E ela é uma política que as pessoas ficam brigando para que ela tivesse que assumir os horários de férias, a escola noturna e tudo aquilo. Então, ela é uma política da primeira entrada da criança. Infelizmente, não é a primeira entrada da nossa criança com deficiência. Essa política que tem dado a essa criança esse local tem sido a saúde. E a saúde, ela pega a criança, ela acolhe, ela resolve o problema e ela joga a criança na rua. E essa criança não é acolhida pela educação infantil. O nosso movimento é que a nossa criança tem que vir primeiro também para a política da educação infantil, para ir entendendo outros, porque essa vai perdurar por muito tempo com essa criança. E é essa criança, essa política que precisa garantir os direitos dela. Pode passar. Então, falando agora sobre os elementos, né? Sobre a educação do bebê com deficiência, de forma muito breve, só lembrar para vocês que a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil é a mais rica que a gente tem. É a mais rica, é a que consegue tentar entender que a gente tem potencialidade, sim, para fazer uma escola das infâncias. Uma escola que respeita as crianças, que respeita a infância, que traga esse desenvolvimento. Então, esse local daqui, esse currículo, é para ele que eu vou olhar. E olha que bonito, eu tenho um currículo que fala para as crianças que é direito dela de aprendizagem, aprender, né, de se desenvolver, conviver, expressar, explorar, conhecer-se, participar e brincar. Eu fico muito triste quando eu chego numa instituição da educação infantil e eu vejo que os direitos dessa criança minha com deficiência está sendo violado. Eu fico capaz de montar. Eu digo, por que, que justamente para essa criança esse direito está sendo violado? Porque essa criança, se ela não estiver na escola, ela não vai ter em outro canto.
Eu tenho crianças que não são crianças com deficiência, que a família brinca, que a família leva para um show, que a família leva para o cinema, que a família leva para o teatro. Mas quando eu chego na minha realidade aqui em Alagoas, eu não tenho teatro, eu não tenho cinema para bebês com autismo, para bebês com síndrome de Down. Então, às vezes, eu não tenho nem parquinho para essas crianças brincarem. E o único local onde essa criança tem o direito de brincar é justamente na instituição de educação infantil. E lá, uma vez, eu encontrei uma criança que teve seu direito violado. E eu tive que brigar com a professora da educação especial. E nunca me esqueci. E falei para ela: nunca mais viole o direito de brincar de uma criança. Principalmente porque é por ali que ela aprende. Você não está só violando um direito, você está tirando dela o direito de aprender, de se desenvolver. E você está criando um abismo muito grande de desigualdade educacional e desigualdade social para uma criança que historicamente já vem sendo excluída. Então, olhem para esses direitos de aprendizagem e pense, eu, como professora da educação especial, como eu posso garantir esses direitos? Não é uma coisa apenas do professor da sala, da turma referência, é minha também, porque é direito dela de aprender. Qualquer pessoa que está ali está pronto para dar esse direito, é uma coisa que está instituída pela escola. Então, eu também, como professora da educação especial, quando eu preparo o meu plano de AE, quando eu preparo o PLAY é para garantir o direito dela de conviver, de expressar-se, de que as pessoas aprendam a esperar. Olha a forma como ela se comunica. Vamos trabalhar exatamente a possibilidade dessa criança interagir e brincar com as demais. Então, os campos de experiência que estão lá colocados para o professor da turma referência, também é meu local, não de que eu vou desenvolver isso, mas um local de onde eu também posso pensar como eu posso contribuir. Então, se eu tenho o atendimento educacional especializado como um elemento que vai me dar o suporte para o acesso ao currículo comum, eu garanto os direitos de aprendizagem e olho para os campos de experiência. E olho que, às vezes, a professora está trabalhando o eu, o outro e o nós, a noção de identidade. Eu tenho uma criança com deficiência do CMEI que eu ocupei, que era a coisa mais linda do mundo. Ele não tinha os membros superiores e tudo que ele fazia era com os pezinhos dele. Era a coisa mais linda do mundo, porque ele nunca se furtou de deitar numa rede e ler a historinha dele. Ele nunca se furtou de dar um abraço numa pessoa. Uma vez ele veio para mim e perguntou se ele podia me dar um abraço. Eu olhei para ele, né? Tá, tudo bem, você pode. Sabe o que ele fez? Ele sentou na cadeira, me pediu para sentar no chão, e da cadeira, ele sentado, me abraçou com os pés. E aí eu comecei a entender que toda essa construção dele, com o corpo dele, foi construído na instituição de educação infantil. Então, ele é uma criança muito mais forte para ir para a rua. Aquele campo de experiência, eu, o outro e nós, que era trabalhado pelo professor da sala referência, também era professor da educação especial que trabalhava com ele. E aí você vai vendo a riqueza e a potencialidade de uma escola que realmente tem uma educação que se preocupa com a infância, que não se preocupa com esse currículo de língua portuguesa, de matemática, de ciência. Os meninos vão aprender a ler e escrever, e eles vão fazer isso também porque a neurociência fala que se essa criança tiver exatamente todas as condições adequadas, ela vai fazer isso no seu tempo. Mas até lá, você tem que construir isso na mente dela. Você tem que começar a preparar essa estrutura do cérebro para quando o desenvolvimento do córtex pré-frontal começar a aflorar, essa criança está com esse cérebro nas mesmas condições. O que não dá para fazer é eu privar o desenvolvimento dessa criança, querer que ela desenvolva um córtex pré-frontal. Então, é muito mais difícil para ela ou fazer a plasticidade cerebral. Então, lembrar desse cérebro daí dessa criança. Pode passar. Então, nesse direito de aprender, que eu fui lá dialogar com a professora da educação infantil, eu fui entendendo duas questões. Primeiro, como cada criança compreende as oportunidades de aprendizagem? Como é que elas estavam compreendendo isso? E de que modo elas interpretam essas condições de aprendizagem? Como é que elas se apropriam? Isso é o grande papel do professor, é tentar justamente investigar, encontrar esses caminhos de como vai se dando isso. E essa foi uma foto minha muito emblemática,
porque quando foi tirada essa foto, eu nem estava vendo que essa foto estava lá, e o cara disse que achou a foto mais interessante, e ela acabou viralizando, que é como eu estava falando com a criança, pelos brinquedos dela e deitada no chão, abaixo do olhar dela, tentando captar o olhar dessa criança, tentando captar a atenção. É isso que nós adultos fazemos. Se eu quero compreender como é que o outro pensa, como é que o outro aprende, quem tem que se aproximar sou eu. Não sou eu que tenho que pedir ao outro para fazer para mim. Sou eu que quero tentar acessar essa criança. E olha que é como o caso daqui. Quando eu tenho uma criança com autismo, isso é muito mais difícil. Mas é o que a literatura médica sempre disse. Criança com autismo não vai interagir, criança com autismo não vai conseguir estabelecer uma relação, não vai lhe olhar nos olhos. Ela pode não olhar nos olhos, mas em nenhum momento, essa criança que eu estava conversando com ela, ela perdeu o canal de diálogo comigo. Ela sempre teve, do jeito dela, no tempo dela e utilizando as linguagens dela. Eu consegui acessar, me comunicar e compreender como é que essa criança estava. Então, isso fez toda uma diferença no meu olhar enquanto pesquisadora da educação especial. Pode passar. Aí, a partir dessas questões, eu trago exatamente esse local dessa criança com deficiência, né? Desse bebê, na educação das crianças, para pensar a educação dos bebês com deficiência. Então, ainda bebê, a criança aprende a observar o seu entorno, ela imita os adultos que a cercam, ela emite som, ela emite gestos e provoca os adultos a interagirem com ela. Isso é chamado de interações imitativas ou interações complementares ou recíprocas ou cooperativas, né? Então, o Aldo Fortunati, que também é um escritor italiano, que eu gosto muito, ele veio trazendo esses conceitos nos materiais que ele vem trazendo, né? E aí traz para a gente um outro olhar de interação. Interação não é o falar e a criança responder. Como às vezes as minhas alunas durante o estágio, eu perguntei, a criança que o time interagiu com você, ela faz sim, ela olhou para mim e disse sim. É isso é interação? Você manda ela fazer um comando, ela vai lá e faz, e você acha que isso é interação. Você só mandou ela fazer um comando e ela fez. Não vi interação nenhuma nessa relação. Então, qual era a interação? Ela estava imitando? Era uma relação nossa complementar? Estava havendo uma reciprocidade? Ou então a gente já conseguiu avançar para a cooperação? Olhar para os que tipos de interações eu estou falando. E na relação do corpo, o contato daquele que lhe dá colo, que a toca, que abraça, que afaga, ela reconhece o contorno do próprio corpo e aprende o que significa sentir-se segura. Isso é um bebê. E as atitudes, as raízes das atitudes naturais da criança para conhecer o mundo através da exploração e da experimentação são profundas. Procede a sua capacidade precedendo a capacidade simbólica e linguística. Então, antes da criança chegar a falar, simbolizar e compreender esse mundo, ela vai precisar explorar o mundo, experimentar, pois ela constitui um pré-requisito indispensável para o desenvolvimento das mesmas. E eu quero que vocês lembrem disso, pode passar, que também, como eu me baseio em M. Pinkler, eu venho entendendo que isso não é uma coisa que o adulto impõe, isso é uma coisa que a gente possibilita. Nós somos aquele que criamos o ambiente, que pensamos e estruturamos o ambiente. E a partir desse ambiente, nós vamos lá exatamente observar como essa criança explora, o que chama mais atenção, como ela resolve os problemas que estão postos, porque tem uma mente ali. Então, se você, mesmo que você não goste de criança, ela é muito catarrenta, ela é muito barulhenta, olha para a mente, pelo menos fica assim, ó, meia hora encantada, entendendo como aquela mentezinha está funcionando. Então, a atividade autônoma, ela é compreendida como motor do conhecimento. E isso é importante a gente estar lembrando, para a gente deixar, abandonar as práticas adultocêntricas. A criança, ela não aprende porque eu ensinei. A criança aprende porque ela foi lá e tentou fazer, e ela experimentou, mesmo que seja numa forma imitativa, uma forma colaborativa, como foi, mas ela tentou fazer. Ninguém aqui sabe fazer bolo se um dia não chegar para fazer um bolo. Ou andar de bicicleta se nunca subiu em uma bicicleta. Ou dar aula se nunca enfrentou uma sala de aula. Então, por que seria diferente com as crianças? As crianças, elas precisam ser respeitadas. A gente tem que respeitar o ritmo
e o ritmo individual e assegurar que, desde o início, todas as possibilidades de bebê, eles são de iniciativas autônomas, de movimento livre e de jogo independente. É isso que a Amy Pinkley fala, quando ela fez exatamente o seu experimento lá na Hungria. Então, como é essa educação desses bebês? Os bebês não são sujeitinhos que a gente bota numa cama, tipo um boneco que não faz isso. Não, eles são sujeitos potentes. E eles conseguem se tornar autônomos a cada movimento, a cada forma como ela vai se relacionando com o objeto, a cada é, questão livre, a cada jogo. É o primeiro brinquedo do bebê é o corpo dele. E às vezes me dá uma dó quando eu vejo criança com deficiência, onde eles privam isso disso. Eu, poxa, por que que para elas, elas que são elas precisam ser autônomas. Elas não precisam de ninguém dizendo para elas isso. Elas só precisam que deem as condições para ela fazer. E ela vai te mostrar que ela consegue, no tempo dela e no ritmo dela. E aí é destacada a importância da documentação pedagógica, de fomentar a escuta, do olhar sensível e criativo. O relacionamento, ele é fortalecido dentro do cotidiano. Esse é o trabalho com a educação infantil. É uma pedagogia do cotidiano, é uma pedagogia das relações. E se eu sou uma professora de educação especial que me adentro a este ambiente, esse princípio faz parte do meu dia a dia. Eu trabalho numa perspectiva de pedagogia do cotidiano e pedagogia das relações. Isso não quer dizer que eu chego lá e não planejo nada e não espero. Ao contrário, eu tenho muita coisa planejada e o que eu tenho planejado são as possibilidades. E aí eu vou escutando, eu vou observando e eu vou compreendendo como é que essa criança vai se desenvolvendo nisso. Então, o professor precisa desenvolver a sua linguagem corporal, a sua voz, os seus gestos como instrumento sensível para interagir com os bebês e as crianças. O fato delas interagirem com crianças com deficiência requer desse professor funções diversificadas. E esse é o trabalho mais bonito de um professor da educação especial que adentra na educação infantil. Se permitam aprender, rever, olhar para o mundo de outro ângulo. Se por um acaso você diz, olha, eu entrei na educação infantil, depois de 15 anos de fundamental, 20 anos de fundamental, eu queria mais era me aposentar. Se permita descobrir um novo mundo. Se permita ser uma avó melhor, ser uma tia-avó melhor. Se permita rejuvenescer. Que é isso que a educação infantil faz com a gente. É isso que as nossas crianças fazem com a gente, né? Ela traz para a gente um ânimo, um olhar ao mundo sobre um outro local onde eu tenho tempo, onde eu tenho que ter tempo. Eu não preciso correr tanto. Eu hoje, com 50 a mais, eu já percebi isso. Tem para que correr tanto? Não. Se a gente pode fazer com muita qualidade e observando e melhorando dia a dia, exatamente se a gente respeitar o tempo. O tempo é o senhor da razão. E as crianças, na educação infantil, elas nos ensinam isso o tempo todo. Pena que a gente muitas vezes não ouve. A gente está preocupado com um monte de relatório, a gente está preocupado com ficha para entregar, a gente está preocupado com isso. Esquece de ver isso. Pode passar. Então, se o tempo é esse senhor da razão, exatamente como é que a gente vai pensar? Pode passar, viu, Slide? A gente vai pensar nessa escola. A escola é vincular a pedagogia das infâncias defectiva com os princípios e métodos gerais da educação escolar. É dessa escola que o Vygotsky já falava. Eu não tenho que ter uma escola especial. A escola, ela é única. E dá para vincular exatamente a pedagogia das crianças com deficiência, da escola, da educação social. Deve-se encontrar um sistema que permita unir organicamente a pedagogia especial com a pedagogia da infância normal. Quando o Vygotsky falou isso no início do século XX, ele não acreditava nunca que a gente avançou. E a gente chegou nessa escola. E a gente está aqui lutando por essa escola, é coisa que a mais a gente vem fazendo, exatamente por uma escola que respeita as infâncias e respeita as diversidades, as infâncias que eu tenho. Porque só quem sofre nessa escola não é a criança com deficiência, sofre a criança indígena, sofre a criança quilombola, sofre a criança que vem em situação de rua, vítima de violência, elas sofrem também nessa escola.
E a gente tem que mostrar que a escola não é local de sofrimento. A escola é o lugar onde os adultos apoiam ou testemunham os processos de aprendizagem das crianças. Foi isso que eu aprendi, é isso que a gente vem aprendendo. A escola é esse local onde a gente vai apoiar e vai testemunhar todo o processo de aprendizagem dessas crianças. Por isso que é tão importante. Pode passar. A documentação, o registro, a escuta. É uma forma da gente testemunhar isso. E chegamos ao personagem principal dessa história, né? Que junto com a criança, que é a nossa protagonista, nós somos os personagens principais, o professor. Pode passar. Então, quem é esse professor? E lembre-se, quando eu estou falando de professor, eu estou falando de alguém que está no local da profissão, alguém que está nesse acompanhamento, nessa testemunha do processo, seja ele um professor de educação especial ou seja ele um professor de turma referência. Eu estou falando de alguém que exerce o local de professor. Isso é característico que depois vai se desdobrando exatamente na sua área de atuação. Antes de eu ser professor da educação especial, eu sou um professor. E aí sim, eu sou um professor do atendimento educacional especializado, da educação especial, da sala de recurso multifuncional, como outra professora da turma referência, mas nós temos o que nos une, e o que nos une é ser professor. E ser professor é aquele que sabe escutar, que sabe observar, que sabe documentar e que sabe registrar, para aprender como se ensina. Torna visível os processos e estratégias de aprendizagem usados pelas crianças, individualmente ou coletivo. É tarefa daquele que educa não somente possibilitar que as diferenças sejam expressadas, mas também promover trocas, interações e relações entre elas. Organiza sala referência para apoiá-la numa abordagem de resolução de problemas altamente colaborativa da aprendizagem. E é de suma importância que as crianças possam experimentar as relações sociais múltiplas. Isso foi uma coisa que o Tonucci falou para as crianças lá na Itália, que a gente aprende para o Brasil. E não é diferente quando eu vou conversar com o professor que está organizando a sala de recurso multifuncional. O modelo BIMEC não nos ajuda, infelizmente. E é por isso que eu tenho que reconhecer que eu tenho um professor ali bem formado, que eu tenho um professor com identidade do que é ser professor e ser professor da educação especial, para ele entender que cabe a ele, sim, olhar para esse espaço e pensar ele como um espaço potencializador do processo de troca, de interações, de relações, do processo de resolução de problemas, onde as crianças se debruçam sobre os seus eixos de descobertas e eles vão potencializando isso. Então, espaço e tempo são elementos fundamentais para que a gente pense nesse currículo aberto ao possível, que respeita as infâncias e respeita as crianças. Então, para eu pensar que, enquanto professor, eu tenho que me preocupar com o currículo, com a prática pedagógica, por favor, gente, vocês são professores. Professores não fazem atendimento. Professores desenvolvem práticas, práticas pedagógicas, práticas de aprendizagem. Vamos entender mais o nosso papel para que ele não seja ocupado por outras pessoas, porque ninguém te deixa entrar no centro cirúrgico para tu fazer a cirurgia de um médico ou entrar no laboratório para tu fazer exame. Por que todo mundo quer entrar na sala de aula? Na sala de aula atende o professor, é ele que tem formação para isso. E o que ele desenvolve lá é uma prática pedagógica. Prática pedagógica não é coisa exclusiva do professor da sala de referência. Prática pedagógica é trabalho de qualquer professor. Se fosse só de sala de referência, eu na educação superior nem desenvolvia prática pedagógica. Não, porque prática, e eu desenvolvo. Prática é característica de professor. Clima organizacional, clima emocional. É vocês que discutem isso na escola. Porque não adianta você fazer todo o trabalho na tua sala, com a tua turma, ou com aquela criança, e quando ela sai, ela é chocada. É uma criança, aí alguém chega para pegar para ela, ninguém ajuda essa criança a pensar como ela pode, deixa ela falar, deixa ela tentar se expressar. Então, o clima organizacional e emocional é meu, é o acolhimento, que tem que ser feito desde o primeiro momento que essa criança adentra na instituição.
E aí eu tenho que me preocupar com materiais e com instrumentos. Isso eu nem vou adentrar, porque nisso vocês são excelentes. Para isso a gente tem tecnologia assistiva, para isso a gente tem comunicação meditativa alternativa, a gente tem adaptação de materiais, e é nesse trabalho que a gente é boa e que vai se fundamentar exatamente nisso. E os tempos e as rotinas, eles também são nossos. É o entendimento de que eu não tenho que entender que o AE tem que ser feito em 40 minutos. E que tem algumas crianças sim, outras não, outras em duplo. Quem determina isso sou eu. E eu não sou o legal da educação infantil, foi que ela chegou nas suas resoluções, nas suas orientações do MEC, ela disse: a educação infantil, o atendimento educacional especializado não está restrito à sala de recurso. Ele tem que ser desenvolvido no berçário, ele tem que ser desenvolvido no refeitório, onde a criança brinca em todo canto, porque é ali que estão as barreiras. E eu trabalho exatamente com a eliminação dessas barreiras. E é para ali que eu vou observar, registrar e escutar essa criança. Pode passar. Então, a escola é minha. E não foi diferente quando eu pensei que eu estava trabalhando com a educação infantil. E aí eu trouxe um material que é da revista Bambini, que também tem frutos lá da Itália, né, de Reggio Emília, que eles têm uma coisa que eles trabalham que é muito legal. É o trabalho de colecionar, inventariar e cartografar. E eu pergunto quem nunca fez isso, né, quando era pequeno. Seja uma coleção de selo, uma coleção de pedrinhas, uma coleção de tampinhas, a gente está sempre tentando colecionar. E isso que é feito na educação infantil, que é o trabalho do inventariar, do documentar, isso é uma potência de estimulação precoce ou de estimulação essencial. Então, eu não preciso criar aqueles joguinhos mirabolantes, porque, olha só, se uma criança está envolvida nesta atividade com as demais, olha quanto de coisa essa criança tem que perceber. Ela tem que perceber cor, ela tem que perceber cheiro, ela tem que perceber espessura, ela tem que perceber densidade. Então, olhem para a educação infantil como esse lugar potente, porque esse lugar potente é um lugar potente da estimulação. E não é só para criança com deficiência, é para todas as outras. Dialoguem mais com eles, porque as crianças de vocês estão num horário do turno fazendo tudo isso, e num outro horário, trancada numa salinha, fazendo joguinho, fazendo elementos, e assim, vamos classificar, vamos olhar pelas cores, ou então bloco lógico, que vocês estão deixando de trabalhar com a potência do cérebro dessa criança. Vá com ela para campo, saia com ela para pesquisa, comece a observar que aqui nessa catalogação, o quanto de informações que esse cérebro vai ter que ter para ver o tamanho da pedra, a densidade, que ela é diferente do algodão, o que ela pode classificar. Isso é educação infantil. E nós não estamos alheios a isso. É isso que a gente quer dialogar. Por isso que eu brigo muito com professor, com alguns pesquisadores da área da educação especial. É muito fácil fazer pesquisa na área da educação especial. Quando você fica o tempo todo trancado numa sala de AE. Saia, entenda o que é educação infantil, entenda o que é a potência da criança, entenda o que é a infância. E aí sim, você vai ver que riqueza a educação especial teria para aprender. Então, essa é a nossa riqueza, é olhar para o quintal do outro e perceber como ele tem um pomar rico. Nossa, se ele tem tudo isso, para que eu vou ficar quebrando a cabeça, tentando montar coisa, trazer coisas de um MEC para isso? Eu vou aproveitar esse pomar e me esbanjar, fazer uma bela de uma salada de fruta. Isso é feito na educação infantil. Dialoguem com eles. Eles fazem isso. Pode passar. Então, a partir exatamente dessas questões que a gente vem pontuando, a gente entra no último tópico da aula de hoje, que é a relação família-escola. Essa relação família-escola na educação infantil, ela é basilar. Não vão para a educação infantil com a mesma ideia de relação família-escola do fundamental ou do ensino médio. Então, o que vai acontecer? Eu preciso olhar para essa relação. Ela é constitutiva de tudo. Pode passar. Por que essa relação ela é tão importante? Pode passar, Wenadi. Ela é uma relação caríssima. Primeiro, porque antes de a gente começar a olhar o que é família e o que é escola, eu quero que você pense sobre duas questões. Como são as relações entre a família e a escola, e a escola na qual você trabalha? Que relação é essa? Como ela vem se dando? O que tem predominado nessas relações da família e da escola, na qual você trabalha?
e seus professores? É uma complementariedade ou uma conflitualidade? Então, como a gente tem caminhado com essa família? Família, ela é a base de tudo que eu preciso. Por quê? Porque a família é o espaço de transmissão da cultura, significado social e conhecimento acumulado ao longo de gerações. E a escola é a ampliação do conteúdo, do contexto sociocultural da criança, no qual os papéis sociais, as exigências formais de aprendizagem são apresentadas como novas oportunidades de interação de outras pessoas e de outra situação. Então, naquele núcleo familiar, que é o primeiro núcleo dessa criança, essa criança sente-se segura e ela vai para a escola. E ela chega na escola e ela também tem que se sentir segura. Inclusive, a família tem que também se sentir segura no que você precisa ampliar desse núcleo. Trazer outros olhares, trazer outras questões, mostrar novos mundos. Então, a escola é esse local. Se vocês pegarem as normativas que a gente tem da educação infantil no país, escola e família na educação infantil são os dois braços de uma mesma pessoa. Eles são complementares. O cuidar e educar, que é o pilar da educação infantil, é feito pelos dois. E a gente tem que trabalhar não no nível de conflitualidade com essas famílias, mas no nível de complementariedade. Principalmente se eu tenho uma criança com deficiência. Muitas mães de criança com deficiência sempre me relataram que elas são abandonadas. E olha que da Zika foi a pior dor que eu já vi. Elas foram abandonadas pelas mães, elas foram abandonadas pelos maridos, elas foram abandonadas por uma sociedade que achou que ela era a culpada, quando muitas vezes a relação da Zika veio de uma relação sexual e não ela. E ela saiu culpada e leva e para ela essa criança é um estigma, uma cruz. Quem tem que acolher e entender que a deficiência faz parte da diversidade humana somos nós. Se essa mãe não chega na escola e ela também não é apoiada, porque a escola se preocupa em apoiar a criança. Como eu posso apoiar a criança esquecendo a mãe? Do mesmo jeito, como a gente pode deixar de olhar para um filho esquecendo a mãe, a gente também não pode deixar de olhar para uma mãe esquecendo um filho. E a escola é isso, é esse local. Um local onde eu e a mãe, eu e todas as mães, as minhas crianças, a gente senta junto e se dá as mãos. E a gente está junto para conversar exatamente sobre o medo, sobre as angústias, de nunca serem convidadas para aquela festinha, de receber a ligação da própria família que diz assim: olha, você vem, viu, mas não traz esse menino, não, porque ele dá um trabalho, ele vai desorganizar, ele vai quebrar tudo, ele não gosta de zoada, a gente não pode ter música, a gente não pode ter isso. Como você diz isso para uma mãe? E você depois vai dormir em paz, bota a cabeça no travesseiro. Eu só de escutar uma mãe me dizer isso já me deu nó nas tripas. Imagine a dor que essa mãe sentiu. A gente precisa entender as dores das nossas mães. Pode passar. E as dores da mãe de criança com deficiência são as maiores que a gente tem. Então, quando eu penso na relação família-escola, três conceitos para a gente são primordiais. Entender o que é o conceito de vínculo, o que é o conceito de apego e o que é o conceito de apego seguro. Já estou terminando. Assim. Aí, o conceito de vínculo é um elo emocional invisível que se estabelece entre a criança e os adultos. Isso é importante vocês verem. Por quê? Porque vocês, professores, criam vínculos com as suas crianças. É um elo muito forte emocional. Por isso que, às vezes, você precisa discutir com a secretaria de por que você se mantém com aquela criança há 3 anos. E aquilo não é doentio. A criança não vai entrar num estado de transtorno emocional por causa disso. Ela precisa disso. E entender o que é o conceito de apego. O apego é a disposição que todos os bebês possuem de se apegar. Né? É natural do ser humano ter um apego. E isso hoje para a gente é uma grande preocupação, principalmente no ensino fundamental, onde o apego seguro da criança tem sido o celular e não mais o adulto. Não é o professor, não é a família, não é isso. Então, a escola é o apego seguro desta criança. Nós somos o vínculo previsível, seguro e afetuoso. Essa figura de apego nossa vai possibilitar que a criança explore o ambiente com entusiasmo, com motivação, sabendo que ela poderá se reconhecer nele quando necessário.
É isso que a gente precisa entender que é o nosso papel. Um bebê, quando ele nasce, ele vai para a mãe. A mãe é o apego seguro dele. E quando ela deixa ele na porta da escola, ela transfere para a gente o apego seguro. É sobre essa responsabilidade, esse compromisso que eu tenho com as minhas mães, que a minha relação família-escola ela é baseada no diálogo. E é baseada exatamente na colaboração, na compreensão. A gente não pensa em nada, não discute nada sem que a gente não tenha feito junto. Porque tanto ela quanto eu somos responsáveis por cuidar e educar. Pode passar. E aí, nessa relação família-escola, acho que é um dos. Isso. Eu vou deixar para vocês esse quadro para vocês irem observando exatamente 6 fatores que são considerados como mais efetivos para que uma escola possa integrar a sua família. Como a escola pode integrar melhor a família? Como é que a gente pode desenvolver? Então, tem 6 fatores que foi levantado pelo Epstein exatamente sobre isso, para que a gente olhe, pense, como é que eu estou pensando a minha relação? Pode passar. E aí, a partir desses 6 fatores, eu trago para vocês, acho que já é o final, uma fala que eu não poderia deixar nunca de trazer para você. Uma escola que se propunha a desenvolver o protagonismo infantil deve considerar o brincar como um dos elementos mais importantes para a vivência das crianças, observando os espaços e as oportunidades de interação que estão sendo disponibilizadas para a brincadeira e a participação infantil na prática cotidiana. Quanto tempo as crianças brincam no seu planejamento? Quanto tempo? As crianças chegam na escola, em quanto tempo ela brinca? E eu não estou olhando só para o brincar dirigido, eu estou olhando exatamente para o brincar como essa força potencializadora do desenvolvimento e da aprendizagem dessa criança. Comece a olhar isso a partir de segunda. Comece, ao invés de estar fazendo planejamento, a rodinha, quanto tempo vai perder na rodinha? Quanto tempo vai perder na conversa disso? Comece a olhar quanto tempo ela leva brincando. Qual o tempo que eu deixo para essa criança brincar? Porque ela aprende a ler. Na rodinha, ela só socializa. Aprender mesmo é no brincar. Pode passar. Aí eu acho que eu deixo só algumas lembretes para vocês. Rapidamente, eu só quero explicar que lembretes são esses. Isso aqui é um glossário, para vocês não esquecer. Eu costumo dar para as minhas orientandas e falar. Esse glossário, ele é feito de palavras que para a área da gente é muito cara e por onde a gente está falando. Exatamente esse glossário. De onde é que a gente fala? Por que eu não estou falando de atendimento? Porque isso é clínico. Então, não adianta dizer que eu tenho uma perspectiva clínica, eu não tenho, se eu trabalho muito com atendimento. E eu estou com anamnese, bota um jaleco e faço anamnese. Gente, por que eu não faço uma entrevista? Qual é a diferença? Faz uma entrevista, desenvolve uma prática pedagógica. Exatamente, eu estou trabalhando com crianças, não são sujeitos, não são pacientes, são crianças, e espaço e ambiente são duas coisas diferentes. Então, aqui tem um glossário exatamente para isso. Pode passar. Acho que aí foram as obras agora que eu li para você, né, que eu apresentei. Algumas obras eu trouxe elas exatamente de desenho, porque eu sou uma pessoa imagética. Eu preciso do desenho. Às vezes a pessoa fala, tu tem livro tal? Eu falo, mostra a foto, me faz achar o livro. Isso aqui é uma escolha minha, que é da Elizabeth Tune, da Zônia Prestes, que é uma de onde eu venho lendo o Vygotsky, pode passar. Aí está aqui o Vygotsky. No segundo slide, eu trago o Loris Malaguzzi, dois materiais super importantes, que é a Linguagem da Criança, é no verde, que está a experiência da educação inclusiva, né, das crianças com deficiência, pode passar. Depois dele, eu também trago. Ai, trouxe. Eu pensei que eu não tinha trazido o Aldo. Esse é o cara que eu falo muito dele, né? O Aldo. O Aldo, ele vem hoje, ele é muito conhecido em São Paulo, tudo em alguns locais, mas assim, as obras dele, ele quase nunca vejo muito aqui, né? Eu só tenho tenho 5 livros do Aldo. E eu adoro esses dois, né? Um currículo de possibilidades, criança da revolução da diversidade, a relação da família, criança com deficiência. Ele é show de bola, o Aldo. Pode passar. O Aldo também trabalhou com Louris Malaguzzi em Reggio Emília. Depois dele, eu trago, não podia deixar de trazer o Paulo Foque, né, um colega meu, trabalha exatamente com os berçários, com documentação, e toda a coleção que a gente tem da M. Pinker no Brasil, trabalha com a educação de bebês, pode passar. E depois disso, né? Isso aqui é só para vocês. Aqui é um pouco da minha produção, né? Algumas orientandas minhas
que eu orientei materiais com ela, né, que a gente teve muito, de onde a gente vem pesquisando, a gente já pesquisa sobre PRI, sobre Desenho Universal da Aprendizagem, sobre o AE, então a gente vem fazendo isso, pode passar. E agora, por fim, é só os outros slides, de outros autores que eu trouxe, como Francesco Tunucci, a Regina, e, por fim, eu tenho a última fala da militância da primeira infância, que é: se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. Muito obrigada.